Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E antes de mais nada, de começarmos o nosso assunto da noite de hoje, um assunto muito atual, não é? E que, de uma certa forma, nós vamos já agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse cantinho de oração, revendo corações amigos, né? Olhares que nos fortalecem, né? Que são amigos de longas datas. Na realidade, nós viemos conversar na noite de hoje sobre liberdade de pensar e liberdade de consciência. Fala-se muito, bastante na atualidade, sobre as questões da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, de agir, não é? Há como digamos assim, um caldeirão fervilhando de indagações e de questionamentos, né, de pedidos, para que venha prevalecer a sua vontade, o direito, o desejo de cada ser. Ora, mas será que nós estamos preparados verdadeiramente para sermos livres? Ou melhor dizendo, será que nós podemos ser livres totalmente como idealizamos? E aí eu vou fazer a palestra, a conversa da noite de hoje, vou discorrer, mas também vou indagar. E como eu sempre comento, às vezes eu costumo faltar com a caridade, né? E falo num idioma diferente, foi o caso agora. E agora eu vou falar em português e vou perguntar para vocês e vou querer uma resposta, né? Então, meus irmãos, me digam só. Quero ouvir a resposta de vocês. Será que nós temos condição de sermos verdadeiramente livres? Quero a resposta. Alguém? Não, a maioria não, não é? Justamente porque é uma condição muito delicada. Porque o homem, principalmente os jovens hoje em dia, os adolescentes em casa, questionam, né? E querem muito ser livres, querem a sua liberdade. Mas, se nós observarmos direito os seus pormenores, nós vemos que as pessoas querem ser livres para se tornarem escravos do vício. Infelizmente, é o que nós temos vendo por aí no mundo afora. Não é? Porque as pessoas com o pensamento voltado apenas para o nosso planeta Terra, para a vida material, para a vida física, esquece de que da sua realidade como espírito imortal, esquece de que o nosso planeta, a nossa encarnação, reencarnação aqui na Terra, é apenas uma passagem. A nossa realidade, a nossa casa, a nossa pátria, o nosso lar, não é na Terra, mas sim no mundo normal primitivo, ou no mundo dos espíritos, pois espíritos nós somos, não é isso? Então, quando as pessoas desejam muito essa liberdade, e é um questionamento, um pedido, um anseio, uma busca secular. Se nós pegarmos, né, vemos as Nações Unidas, né, na Declaração dos Direitos Humanos, nós vemos a liberdade, ela é bem visível, a questão da liberdade, ela é bem visível, estão em várias questões, em vários itens. Porque o homem, ainda que se diga que nós tivemos a libertação dos escravos, né, ainda se nós observamos a mídia, lemos o jornal, assistimos o jornal na TV, não é? Ou na TV fechada, ou na internet, nós vamos identificar alguns casos ainda de escravidão. Seja na área profissional, quando nós vemos no interior, né, de alguns estados aqui no Brasil, homens ainda tratados como escravos, que não têm o direito sequer de voltar para a sua casa, não é, de comer, de ter um descanso. Assim mesmo, quando chega, obrigado. Em alguns países também são retidos, detidos e são tratados como escravos. Têm o seu direito de ir e vir tolhido, não é, caçado, e essas pessoas se tornam vítimas. Sejam escravos do sexo, não é? E nós trazendo para as nossas dificuldades, as nossas limitações, tem também outros tipos de escravidão.
Então, o Livro dos Espíritos, onde nós iniciamos o assunto da noite de hoje, na pergunta, a primeira pergunta da questão da noite é a seguinte: há algo no homem que escapa a qualquer constrangimento e pelo qual ele goza de uma liberdade absoluta? E os Espíritos respondem a Kardec que é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite. Ou seja, nós não podemos ser livres como desejamos, porque a nossa liberdade termina onde começa a do próximo, não é isso? Embora nós nunca pensemos assim, não, se eu fizer isso, eu vou prejudicar o meu irmão. Geralmente nós somos impulsivos e por isso mesmo nós vamos atingindo, criando inimizades e atraindo também inimizades de espíritos desencarnados. Atraímos com os nossos pensamentos também espíritos, digamos assim, nossos cobradores de evolução, inimigos do passado, que identificando ainda as nossas falhas, nossas tendências perniciosas, são atraídos. Porque o pensamento, na realidade, ele tem uma força muito grande, é uma potência muito grande. Nós emitimos ondas eletromagnéticas que atingem, que nos envolvem, não somente nos beneficia ou prejudica, mas também aqueles que convivem conosco, e dessa forma nós vamos criando uma espécie de psicosfera, onde nós vamos, com a nossa energia, influenciando o nosso corpo, e também o corpo daqueles, ou a vida daqueles que convivem conosco. Mas, através dos nossos pensamentos, nós também criamos uma psicosfera do nosso planeta. Porque nós emitimos ondas, assim como nós ligamos o rádio e vamos mudando de estação para estação, nós também, através dos nossos pensamentos, nós vamos sintonizando, ora com um espírito mais evoluído, ora com a pessoa mais gentil, ora com a pessoa mais desequilibrada, ora com espíritos mais desequilibrados. Isso porque nós estamos envoltos, não é, acompanhados de uma nuvem de espíritos. Mas essa nuvem de espíritos são sempre, como as pessoas falam assim, mas nós temos uma nuvem de espíritos, os espíritos influenciam, são espíritos maus. Será que são sempre maus? São ou não? Não, não é? Já que nós oscilamos tanto em nosso pensamento, não é? Então é natural que nós, digamos assim, nós vamos atraindo aqueles que sintonizam naquele momento com a nossa maneira de pensar. Então, tem até aquele ditado, né? Diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Né? E diz que o doutor Bezerra, parafraseando, né, disse assim, diz-me o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Então, nosso pensamento, ainda que nós possamos emitir, sermos livres, termos uma liberdade ilimitada, não é? Porque ninguém pode obliterar o nosso pensamento, prender, aprisionar. Pode até bloquear momentaneamente, mas você tem a sua liberdade de pensar, né, de expandir as suas energias. E isso não só aqui na Terra, nós vamos, através do pensamento, nós vamos em busca de uma pessoa amada, que às vezes está em outro estado, em outra cidade, em outro país, ou em outro plano. E através dessas ondas emitidas no nosso pensamento, nós vamos atrair. E por que nós atraímos essas pessoas ou contactamos com essas pessoas, com esses espíritos? Porque, devido à capacidade refletora, não é? É uma das propriedades do perispírito, nosso corpo espiritual, não é? Que ficam os nossos pensamentos gravados. Ora, essa que nesse momento está a falar, se mexer, movimentar, sou uma pessoa que movimenta muito as mãos, não é? E tem uma amiga que ela fala até assim, porque no meio espírita tudo a gente fala de reencarnação, né? As brincadeiras, as piadas. Então uma amiga minha fala assim, você parece que é a reencarnação de Carmen Miranda, porque fala o tempo todinho assim. Mas na realidade, esse corpo que ora se movimenta, né? E que mexe a mão, mexe para cá, quando eu desencarnar, quando eu morrer, nada mais fará. E o que é que faz esse corpo se movimentar? O espírito, não é isso? Então, na ciência hoje em dia, ainda há um mistério em torno do pensamento.
Para vocês terem uma ideia do pensamento em torno da consciência. Né? Até pouco tempo, até poucos anos atrás, né? Digamos, na área da paranormalidade, né? A questão do espírito, do pensamento, se existia espírito, das vidas sucessivas, eram muito questionadas, as pessoas não acreditavam. Mas, através de experiência, através de regressão de memória, né, de hipnotismo, chegou-se à conclusão de que não se poderia explicar, né, aqueles fenômenos, se não apelando para a sobrevivência do espírito. E isso foi um fato descoberto, foi uma pesquisa feita por um professor universitário que ele nem acreditava em espírito, né, mas que ele descobriu, através dessas experiências com seus pacientes, particularmente com crianças, que descobriu que existe o espírito, que existe algo além da mente e cérebro. Porque a ciência ela consegue explicar até onde vai, por exemplo, as impulsões, ou seja, os impulsos do nosso corpo que vai para o cérebro, não é, o pensamento, e daí, como é que chega, faz o pensamento? Para a ciência materialista, esbarra aí, não é isso? Mas nós que aqui estamos acreditamos, se todos não são espíritas, pelo menos são espiritualistas, porque se assim não fosse, não estaria aqui, não é? Mas se são espiritualistas, acreditam que são imortais, acreditam que algo sobrevive ao corpo físico, à matéria. Então, quando nós morremos, quando esse corpo descer à Terra, sobreviverá um outro corpo sutil, o perispírito, não é? Que nele nós temos, é o primeiro corpo do espírito, porque quando nós vemos um espírito, nós costumamos dizer, eu vi um espírito, me assustei com o espírito. Nós não vemos espírito, ninguém vê espírito, não é? Nós vemos o perispírito, nós vemos o corpo espiritual do espírito. Então, na realidade, quando nós perdemos o corpo que adquirimos, ficamos com o nosso corpo sutil, o corpo espiritual, o nosso pensamento se torna ainda mais descoberto. Se os médiuns videntes são capazes de identificar os nossos pensamentos nesse corpo fluídico chamado perispírito, não é? E por isso mesmo identifica, e também precisa ter muito cuidado com as suas interpretações, porque muitas vezes não são espíritos que estão ali influenciando, mas são as formas pensamentos, são os nossos pensamentos que vão sendo refletidos no corpo espiritual, através dessa propriedade refletora. E esses pensamentos, se você fica com a ideia fixa, ele vai criando forma e cria até vida. Então, a capacidade de pensar é do espírito. O cérebro, ele segrega o pensamento, ele decodifica o pensamento. O pensamento pertence ao espírito. Assim como o pâncreas segrega a bilis, também o nosso cérebro vai segregar o pensamento. Então, ele é um instrumento para que o espírito pense, coloque, digamos assim, visível, entre aspas, porque o pensamento é abstrato, né? Mas que se torne conhecido, interpretado no mundo físico. Ora, essa liberdade de consciência, essa liberdade de pensar, tão almejada pelo ser humano, nós vamos identificar que existe um certo limite para esses anseios, para os nossos sonhos. Se a minha liberdade termina aonde começa a do nosso próximo, obviamente que aqui na Terra, pelo menos, eu não tenho a condição de ser totalmente livre. Não tenho. No mundo superior, sim, nós podemos gozar de uma certa liberdade verdadeiramente. E por quê? Porque nós, através da nossa evolução, nós vamos adquirir conhecimentos, burilando o espírito, nos desprendendo da matéria, e assim a consciência vai se expandendo. A consciência, a liberdade de pensar. Já sabemos que não podemos pensar com total liberdade, não é como queremos. Ou seja, porque nós pensamos, e pensamos, nós agimos. Sempre que nós queremos criar alguma coisa, já que o pensamento é uma potência, é uma energia potente, não é, criadora, se eu vou criar essa casa, essa instituição, se eu penso em levantar as paredes de um edifício, não é, para que isso ocorra, para que ela se torne palpável, antes eu pensei.
Então, da mesma forma, para nós desenvolvermos o nosso senso moral, a nossa consciência, que vem do latim, né, que significa conscientia, ou conscientia, que significa, quem sabe? Com conhecimento. Então, na realidade, a consciência, nós poderíamos dizer que é todo o conhecimento adquirido, transformado, elaborado, burilado, e que através desse burilamento, o homem conhece, interpreta e vivencia a lei de Deus. E aonde fica? Aonde está localizada a lei de Deus? Perguntei em alemão e agora vou perguntar em português. Aonde está situado a lei de Deus? Onde se encontra a lei de Deus? Na consciência. Obviamente que a consciência não está no cérebro, né? Que nós estamos repetindo, falando, para que fique bem claro. O Livro dos Espíritos, as pessoas têm muita dificuldade em ler, embora seja um livro em que nós devemos sempre estar estudando, não é? Repetindo, porque cada vez que nós lemos, nós vamos expandindo a nossa percepção, a nossa faculdade de compreensão, e nós vamos entendendo de uma forma superior. Então, a nossa consciência, ela é delimitada pela nossa evolução. Todos nós trazemos essa consciência na nossa mente, não é? A lei de Deus na consciência, que é a nossa mente, e a mente fica no espírito. Ou seja, todos nós somos passíveis de desenvolver a consciência, de trilhar o caminho do bem ou trilhar o caminho do mal. Daí essa liberdade tão desejada. Se você não tem a consciência, ou melhor dizendo, se você, agora eu vou trazer para o Evangelho, se você não está um pouquinho evangelizado, se você não está sintonizado com o psiquismo do Cristo, se você não está inteirado do que veio realmente fazer aqui na Terra, qual o objetivo, de onde você veio, para onde você vai, a tendência é você ir por caminhos tortuosos. A tendência é você cair em abismos que se tornarão cada vez mais difíceis para você se reerguer. E esse aprendizado, desse burilamento, se faz através das vidas sucessivas, ou em apenas uma existência a gente pode galgar, dar grandes saltos em nossa evolução. Então, depende do homem, depende de si mesmo, das suas ações, das suas atitudes, ele acelerar, apressar a sua evolução. Quanto mais o homem evolui, ou o espírito evolui, maior a sua capacidade de discernimento e, consequentemente, maior a sua vivência da lei de Deus que está escrita em sua consciência. Sendo assim, para nós agirmos com o próximo, né, ter o respeito pela liberdade do próximo, é preciso que tenhamos essa consciência da consciência. Vou filosofar aqui, porque se a gente for trazer, não é, os significados de consciência, de pensamento, de liberdade, com vários segmentos, nós vamos ver que existem diferenças, não é? Mas aqui nós estamos tratando basicamente do espírito. Na doutrina espírita, nós estamos chamando a atenção para a nossa vivência, para o objetivo aqui na Terra. Nós fomos criados simples, ignorantes, é verdade, com total pureza d'alma, mas nós fomos também criados para sermos felizes. O objetivo da nossa existência é aprender a amar para ser feliz. Todos nós um dia seremos espíritos puros. Depende se nós vamos acelerar ou não. Se eu quero me transformar, se eu quero evoluir mais rápido, não é? Eu vou me dedicar a ser um bom cristão. Eu vou me despojar de algumas imperfeições. Eu vou me esforçar para ser melhor hoje do que ontem. Então, nós estamos falando de um assunto que, a princípio, quando se fala em liberdade de pensar, né, liberdade de consciência, a gente fica meio assim, mas será? Que isso? Mas é uma coisa corriqueira, porque nós vivemos numa espécie de automatismo. Nós agimos no dia a dia automaticamente, nós não paramos para refletir nas nossas atitudes.
E uma pessoa consciente, ou que tem essa liberdade de consciência, já atingiu um patamar de consciência, um nível de consciência, não dizemos assim, de evolução, mas de discernimento ou de entendimento acerca da sua vida espiritual, ela é capaz de pensar antes de agir. Porque são as nossas atitudes que elas vão definir o nosso futuro de dor ou futuro de felicidade. Depende das nossas atitudes. Então, todo o evangelho, ou todas as religiões, não é, que tem por objetivo levar o homem, religar o homem a Deus, na forma de que vai preparar, vai dilatar essa consciência intrínseca do homem, ela tem por objetivo levar o homem a Deus, tornar o homem melhor. Quando uma religião não favorece isso, nós dizemos que ela não presta. É forte, né? Porque assim, se a gente for... É o quê? Porque se a gente... É tão sutil, porque quando a gente fala assim, não presta, né? Ou quando a gente condena alguma coisa, aí a gente se lembra do Evangelho, da questão da indulgência, não é? Então, assim, a gente fica assim, pisando em ovos para poder, mas realmente, então é preciso que a gente tenha a coragem, né, de sermos verdadeiros para saber identificar o que realmente condiz com a lei de Deus. Uma religião que leva o homem para que ele se aperte, se emaranhe cada vez mais na matéria, né, que volte a sua atenção apenas para as coisas da terra, não é uma religião libertadora. Ela quer aprisionar o homem. E aqui nós não vamos citar, nós conhecemos algumas, mas nós não vamos citar, porque são questão até de caridade, porque a doutrina espírita, ela não condena, não critica os seus irmãos de credo em canto nenhum. A gente respeita. E é isso que a liberdade de consciência faz, que nós, né, tenhamos a condição de discernir e respeitar. Porque a nossa liberdade, ter liberdade é isso. É saber, é ser livre até um certo ponto, até o limite em que você tem que respeitar a liberdade do outro. Então, se o nosso amigo Luiz, ele gosta de fazer algumas coisas erradas, digamos assim, final de semana ele vai, aí enche a cara, e aquilo todo, e nós sabemos que ele é espírita, né? Cabe a mim, eu vou ter que... Olha a questão como é sutil. A questão da indulgência. Aí eu vou, pela minha liberdade de expressão, a minha liberdade de pensamento, junto com algumas pessoas que aqui estão, eu vou comentar a vida dele. Interessa a mim que a vida dele. Ele está prejudicando a quem? A si mesmo. Não é isso? Mas a partir do momento que ele vai encher essa cara e arrasta junto com ele outras pessoas, ou jovens, adolescentes, aí nós temos um direito de intervir. Não é isso? Então, a nossa consciência que vai delimitar nesse sentido. Quando eu devo agir? Até onde eu devo agir? Até onde eu posso interferir na vida do meu próximo? Não é? Então, como é? De como agir. Não é? Porque tudo depende da evolução. A liberdade e a consciência depende da evolução. Então, hoje uma pessoa perguntou para mim, né, o nosso tema, e nós dissemos, aí ela comentou assim, mas esse assunto é um assunto tão assim difícil, porque ninguém tem consciência de nada. Não é possível um negócio desse. Temos sim. Agora nós, é como o próprio Livro dos Espíritos diz, nós negligenciamos, nós esquecemos, e por isso que Deus envia os seus mensageiros, os seus missionários, para relembrar a lei de Deus, né? E à medida que o homem evolui, que torna a sua consciência, que a humanidade desenvolve mais o intelecto, se torna passível de receber uma alimentação mais sutil. E foi o que aconteceu com a humanidade, né? Na história da civilização. A primeira revelação, a humanidade ainda era bastante atrasada. Então, recebemos uma revelação de que Deus era o quê? O Senhor dos Exércitos. Era um Deus que perseguia, um rancoroso, que punia, não é isso?
Era a lei do olho por olho, dente por dente. Então, quase 20 séculos depois, vem Jesus e revela que Deus não é esse homem rancoroso, ou esse ser rancoroso, que não é um homem. Mas revelou-nos o Pai que está nos céus. Um Pai de misericórdia, um Pai que é todo amor, não é? Um pai que tem o cuidado com o seu filho, que oferece oportunidade através das vidas sucessivas para resgatarmos o nosso passado de erros, para que através desse, digamos assim, do pagamento desse débito, dessa dívida, nós possamos galgar os degraus da evolução mais rapidamente e voltar a seu seio, tornando-nos puros, espíritos puros. Não é isso? Então, dessa forma, nós vamos ver que, na atualidade, ainda não estamos preparados. Porque 20 séculos depois da vinda de Jesus, a humanidade estava preparada e recebeu uma alimentação ainda mais minuciosa, não é? E temos o Consolador prometido por Jesus na presença da doutrina espírita, que nada mais é do que Jesus de novo entre nós. Então, a doutrina espírita hoje nos traz, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mastigando o assunto, trazendo para que nós possamos compreender, para que nós possamos seguir a Jesus. Explica as parábolas, explica as passagens, né? Todos os ensinamentos de forma minuciosa. E nós não temos mais desculpas para não querer evoluir. Mas, ainda assim, continuamos com a consciência de sono. Porque nós continuamos ainda dormindo. A maioria, pelo menos, da humanidade continua ainda no estado letárgico. Ainda não despertou, a sua consciência não está desperta para a sua realidade espiritual, a nossa realidade espiritual. Então, essa consciência de sono faz com que o homem não se importe com o próximo, com seu irmão de caminhada. Essa consciência de sono faz com que ele pense apenas em se beneficiar, porque ele ainda não despertou para a sua realidade, não é, de ser imortal, do que está fazendo aqui na Terra. Ele não despertou das consequências das suas atitudes, porque nós temos a liberdade de agir, não é? Mas também nós vamos colher. A semeadura, como diz Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é isso? Então, nós podemos fazer o que quisermos, podemos, mas nós vamos responder pelo que fizermos. E se nós formos contrários à lei de Deus, se nós nos desviamos do caminho da lei de Deus, não é? Da lei de amor, de justiça e caridade, nós vamos responder. E é Deus quem pune? Não. Somos nós. Quem é que pune? O que é que está escrito aqui? Nós, a lei de Deus, a nossa consciência. Então, acabou. Quando Jesus veio, já revelou o Pai de amor, de misericórdia. Não é? E a doutrina espírita nos mostra os atributos de Deus. Então, a doutrina espírita também nos explica que é a consciência, a nossa consciência, que vai atrair os nossos cobradores de evolução. E é a nossa consciência que vai atrair... A nossa consciência que mostra... né, a nós mesmos, quando estamos desencarnados, onde erramos, onde precisamos acertar. Então, por isso, aquele que nasce com um problema físico, um mal desde a nascença, é porque a sua consciência acusou. A culpa não é da mãe, a culpa não é do pai. A culpa é do próprio espírito reencarnante. Não é a culpa de Deus, não é Deus que está punindo, mas é a sua própria consciência. Porque quando existe, nós já tivemos a oportunidade de comentar, e acredito que algumas pessoas, vocês também escutam bastante isso, quando acontece a fecundação, não é? O óvulo, o espermatozoide encontra o óvulo, imediatamente o espírito é ligado àquele óvulo, ok? E aquele óvulo vai se transformando, depois de alguns dias, num ovo. Não é isso? Vai se dividindo. O espírito reencarnante, que ali ele já está miniaturizado, a sua mente, vamos supor que eu dei um tiro na cabeça, né? Me suicidei. E aí, quando eu vou reencarnar, a minha consciência vai acusar. E eu vou nascer com a lesão no cérebro. Ok? Não foi Deus que puniu, sou eu. Porque eu violei a lei divina. Então, se eu violei a lei de Deus, eu vou responder por isso. Então, a minha consciência vai acusar. Da mesma forma, se eu matar alguém de uma forma, eu posso morrer daquela forma.
Então, é a lei de talhão às avessas, digamos assim, né? Não é a lei de olho por dentro, mas é a nossa própria consciência que vai determinar, não é, como nós vamos resgatar esse passado. Mas a gente tem que pagar da mesma forma. Observemos, lembremos que Jesus dissera a Pedro, no momento da prisão, em que ele corre, quando vão prender Jesus, e Pedro corre e decepa a orelha do soldado, do Malco, se eu não me engano o nome do soldado. Pedro decepa a orelha e Jesus, Pedro, embainha tua espada, porque aquele que matar pela espada perecerá. Então, ele já dando noção da lei de causa e efeito e das consequências das nossas atitudes. Não é isso? Já mostrando que a nossa consciência irá acusar. Então, assim, mas não necessariamente, eu matei, dei um tiro em Luiz, estou pegando Luiz, porque eu esqueci o nome. Não tenho necessariamente também de morrer de um tiro, não é? Então, existe uma má interpretação também da justiça divina, da lei de ação e reação. E nós costumamos dizer, um assassino ou um estuprador, né? Uma pessoa que assassinou, que estuprou alguém, assassinou, ele pode ser assassinado, estuprado em outra vida, como ele também pode renascer com um mal incurável. Existem várias formas de resgatar uma dívida, não é? Alguém que matou alguém, o exemplo, nosso exemplo, o modelo aí. Se eu toquei fogo em Luiz, joguei gasolina, toquei fogo em Luiz, desencarnou todo queimado, eu posso morrer nessa encarnação queimada, mas também eu posso resgatar esse passado trabalhando no bem, como bombeiro, salvando vítimas do fogo. Então, a nossa consciência, esse ajuste da nossa consciência da lei de Deus, que a consciência nada mais que a lei de Deus, então essa consciência, esse ajuste, quem dá somos nós. Então, nós podemos resgatar um erro, um deslize, né, da nossa liberdade desequilibrada, passando pela mesma situação ou na prática do bem. Jesus nos dissera, e Pedro em suas epístolas repassa para nós, o amor cobre a multidão de pecados. Não é isso? Então, eu posso resgatar o meu passado, queimei o nosso amigo, em outra encarnação, e nessa eu estou trabalhando como bombeiro, estou salvando vítimas do fogo. Olha só. Então, a minha consciência está sendo quitada perante a justiça divina. Está dando para compreender o assunto, não está? Então, pronto, vamos prosseguir. Então, nós estamos ainda, a maioria da humanidade, vivenciando, tendo uma consciência de sono, letárgica, ainda não despertou para a sua realidade. E esse questionamento, essa referência, essa paralisia espiritual, nós temos a noção desde as escrituras antigas, não é? E que nós vemos Paulo de Tarso, por exemplo, ele fala, desperta tu que dormes. Que é essa realidade, nós temos que despertar. Nós estamos vivendo numa fase, estamos em pleno século XXI, estamos adentrando essa grande transformação de mundo de regeneração, em que tudo está sendo modificado, tudo hoje é mais rápido, as informações, não é? A gravidez, quase que não se chega a 9 meses, as crianças já nascem, minha mãe contava que passava uma semana para abrir o olho, né? Esse negócio, 3 meses, hoje a criança nasce com os olhos abertos, observando você, quase falando. Meninas que menstruam com 9, 7, 8 anos. Então, tudo é muito mais rápido, tudo é diferente. Crianças que desde pequenas já denotam a missão de impulsionar os homens, de despertar a sua consciência para uma consciência mais sutil, a consciência cósmica. São as crianças índigo, as crianças cristal, não é que se fala muito na atualidade, mas eu diria, porque nós sabemos que nessa transição que o nosso planeta está vivendo, nós estamos recebendo uma leva de espírito desde a década de 80, do umbral, não é? Uma leva muito grande, por isso que a gente vê tantas atrocidades. Mas não que esteja acontecendo só o mal, é porque o mal aparece, a mídia, felizmente, ganha com isso, né? E a humanidade, ainda com essa consciência de sono letárgica, ela ainda se compraz em assistir essas coisas. Então, mas existe muito bem sendo feito, muitas descobertas, muitas pesquisas científicas,
E que vem denotar que não só essa leva umbralina que está tendo, na realidade, uma das últimas oportunidades de reencarnar no planeta Terra, né? Porque nós sabemos que aqueles que não se melhorarem, que não se desenvolverem, que não se espiritualizarem, que não se evangelizarem, que não se comunicar, não é, com os espíritos mais evoluídos, que não tiver sintonia com a consciência crística, esses não mais reencarnarão no planeta Terra. E por isso estão tendo uma das últimas oportunidades aqui no planeta, desde a década de 80, estão renascendo assim, por isso que nascem, agora é 3, é trigêmeo, quadrigêmeo, é quíntuplo, não é? E aí vem de leva. No meio vem um mais evoluído, né? Um mais esclarecido, mas a maioria vem mesmo aí das regiões umbralinas. Mas, como Deus é muito justo, né? Ele vai equilibrando. Vem uma leva, mas também vem uma leva de espíritos mais, não digamos assim, evoluídos, mais esclarecidos, mais espiritualizados, né? De outros orbes, de outras galáxias, de Órion, de outros planetas, planeta Marte. Quem tem o hábito de olhar na internet, vai peneirando, mas a gente encontra muita coisa verdadeira, não é? De crianças que desde pequena relatam de onde viveram, que mundo viveram, que galáxia. Crianças que falam que não se deve comer os animais, não é? Crianças que falam de 3 anos, que falam para a sua mãe, não, quando vê um mendigo na rua, nós temos que trazer para casa, porque ele é nosso irmão e a gente tem que cuidar dele. Se ele é nosso irmão, mamãe, a gente tem que cuidar dele. Então, é essa consciência crística ou cósmica que nós estamos aprendendo nesse limiar, nessa transição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Porque, na realidade, essa transformação não acontece da noite para o dia, já vem acontecendo já até há milênios, viu? Desde que Jesus aqui esteve, mas está sendo acelerada com essa encarnação de espíritos mais espiritualizados e que vão influenciar e impulsionar a humanidade na evolução, não é, dando exemplos de hombridade, de consciência desperta, não é? Ou seja, digamos assim, de lealdade, de caridade, de amor ao próximo, renascendo em comunidades muito pobres, para, através dos seus exemplos, impulsionar aquela comunidade no bem e na sua evolução. Então, nós temos uma tarefa, uma missão em nossas mãos grandiosas. Não apenas nós que vimos aqui falar, mas vocês que nos escutam, vocês que estudam em casa, vocês que têm filhos, porque essa consciência letárgica, e que a Joana de Ângela, no seu livro Vida, Desafio e Soluções, não é isso o nome do livro? Vida, Desafio e Soluções, ela fala mais ou menos 3 tipos de consciência. A consciência de sono, ela fala da consciência moral, não é isso? E a consciência espiritual. Então, a consciência de sono, ela fala até do sono físico, que as pessoas perdem tempo. Sei que nós precisamos dormir uma média de 6, 8 horas por dia. Tem pessoas que necessitam até um pouco mais, não é? 10, vamos supor assim. 10, isso aí já é assim o limite do limite. Mas tem gente que dorme demais. Dorme mais de 10 horas, aí à tarde dorme de novo, de noite dorme de novo, e dorme a noite toda e vai passando pela vida, né? É igual aquela música, deixa a vida me levar, não é? E a vida vai levando, até o dia que vai desencarnar, quando acordar vai ver que passou a vida em vão. Então, nós estamos perdendo tempo. Quem tem o hábito de dormir, comece a se esforçar para ocupar o seu tempo, a fazer alguma coisa pelo próximo. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, ninguém vai perguntar que profissão você exercia na Terra, não. Se você era rico, se você era branco, se você era negro, não. Vai perguntar o que foi que você fez pelo seu irmão. E aí, quem é que vai acusar? A consciência. E também, olha só, quem é que vai delimitar? Porque todo mundo, alguém quer ir para um umbral? Levanta a mão quem quer ir para o umbral. Ninguém quer ir para o umbral. Vai trabalhar. Tá certo, tá certo. A gente vai e tira ele de lá, tá, gente? Mas todos nós, de alguma forma, vamos passar pelo umbral. Aliás, nós já estamos no umbral, né? Que o umbral começa aqui, onde nós vivemos.
Mas, na realidade, todos nós ansiamos. Nós costumamos dizer que os espíritas, enquanto nós fomos de outra religião, a religião mãe, católicos, nós temíamos o inferno. E agora nós tememos o umbral, não é? Mas, na realidade, a condição que vai determinar se nós vamos ficar presos aqui à Terra ou a regiões umbralinas, obscuras, tortuosas ou medonhas, como se pregam por aí, é justamente o bem que a gente faça. É a nossa capacidade de ter luz própria. A nossa consciência que vai demonstrar, acusar, né, os erros que nós fizemos, se abortamos assassinas, não é? Abortou, e se o espírito que foi abortado for um espírito atrasado, ele estará ali do lado cobrando, tá? E também será acusado de outras coisas, outros pormenores, porque existem situações e coisas, fatores que nós não imaginamos, que não damos importância, porque vivemos nesse automatismo, não é? Nós não percebemos o que passa ao nosso derredor. Às vezes a gente nem percebe que nós somos grosseiros com o outro. E essas atitudes grosseiras também vão entrar, olha, na consciência acusando o outro. Porque nós violamos a lei de Deus. A lei de Deus é a lei de quê? A lei de amor. Então, toda vez que nós violamos a lei de amor, nós vamos ter um pouquinho de sofrimento, seja aqui ou depois. Ainda que seja momentâneo, mas a consciência vai acusar. Certo? Toda vez que nós duvidamos, toda vez que nós mentimos, que nós traímos, que nós roubamos, que nós matamos. Então, saiu da lei de Deus, você prejudicou o próximo, aí a sua liberdade é não prejudicar. Né? Se você prejudica, a consciência vai acusar. Então, quanto mais você ama, quanto mais você faz o bem, maior carga de luz você vai ter. Não é? O espírito vai estar mais iluminado. E quanto mais você está iluminado, quanto mais você se melhora, quanto mais você é caridoso, faz o bem, respeita o próximo, o seu perispírito, o corpo do espírito sutil, ele vai se tornando mais leve. Então, o que vai determinar a esfera onde eu vou habitar depois que desencarnar é o peso do meu perispírito, do meu corpo espiritual. Porque o nosso corpo espiritual, ele tem cheiro, ele tem peso, né? Tem várias propriedades. Então, é ela que vai determinar. Então, como dizia Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Sim, cobre, apaga os nossos erros. Mas é o amor que vai tornar o nosso corpo espiritual leve. E esse corpo espiritual leve, ele vai, subindo para as esferas rarefeitas. Enquanto que eu sou apegada ao mundo físico, faço mal, falo do próximo, desejo mal, faço pirraça. Quer que vai pior do que a pirraça? Porque aí você faz as coisas porque você pensou, não, eu vou fazer isso para dar fulano ficar com raiva, para prejudicar cicrano. Vê? Não é uma coisa chata isso, triste, pequena? Só em falarmos do bem já temos a sensação de leveza. Então, da mesma forma, se nós falamos, pensamos o mal, já que na Terra, quando nós nos aproximamos de pessoas que têm esse desequilíbrio, a gente se sente mal. Não é? Tem pessoas que têm essa sensibilidade. É bom você não vai faltar com a caridade, mas tem pessoas que é difícil até você respirar. Você se sente mal, o coração agita, dá uma falta de ar e você se sente aquele aperto, aquela angústia, né, aquelas energias, parece que está comprimindo o coronário, o seu corpo físico. Então, quando eu penso mal, eu me desvio da lei de Deus, o meu perispírito está pesado. E como ele está pesado, o magnetismo da Terra vai atraí-lo. Então, eu não posso subir. Né? É igual um balão, que ele está amarrado por pedras, por coisas materiais, ele não vai subir. Ele vai ficar retido. Então, a energia da Terra, o magnetismo, vai reter o seu perispírito, o seu corpo. Então, você não sobe, você fica aqui mesmo. Ou aqui na Terra, ou nas regiões umbralinas ligadas aqui. Então, a depender da sua consciência, do mal que você tenha feito, você vai para regiões realmente dantescas, né? Que não estamos aqui para falar sobre isso. Muito pelo contrário, estamos aqui para mostrar que nós podemos ir para esferas rarefeitas. Não é? Através da prática do bem, através da prática do amor. Então, essa transição que nós estamos vivendo para o mundo de regeneração só se dará quando nós aprendermos a identificar, conhecermos e vivenciarmos a lei de Deus, a lei moral, as leis morais.
porque ela está na nossa consciência, não é? Então, nós vamos nos esforçar, somos cristãos, então vamos nos esforçar para sermos melhores. E sendo melhor, nós vamos purificando a nossa psicosfera, atraindo espíritos também que irão nos orientar, que irão, digamos assim, aconselhar para nós não cairmos em tentação. Então, essa nuvem de espírito depende do seu pensamento. Você pode ter essa nuvem de espíritos trevosos ou de espíritos iluminados, né? Então, a sua evolução, o seu pensamento, a sua depuração vem do seu próprio esforço. Eu não posso chegar e dizer assim, eu sou, digamos assim, prima de Luiz, Luiz de novo aqui na área, não é? E Luiz é um homem dedicado, caridoso, muito bondoso, né? Amável. E aí eu chego lá em cima, no mundo espiritual, nós desencarnamos, eu digo, eu sou amiga, sou prima de Luiz, não é? As qualidades dele eu não posso pegar, porque eu sou parente, né? Eu tenho um irmão que fala assim, eu venho de uma família numerosa, de 10, minha mãe teve 10 filhos, 9 homens e eu a única mulher. E ainda a última, talvez você não quer pouca coisa. Então, 9 homens e eu. Então, minha mãe queria muito ter uma filha. Se fosse hoje, eu não teria nascido. Ninguém quer ter mais de um filho, né? No máximo 2. Então, ela insistiu, e eu, depois do 9º filho, né? Então, tinha um irmão, ele até desencarnou tem um ano, aí ele dizia assim, aí um dia eu conversei com ele, eu disse, Jânio, preste atenção, rapaz, a gente precisa se melhorar, né? Se esforce, você já tem uma certa compreensão do evangelho, né? Agora você até já se tornou evangélico, procure vivenciar mais, não se preocupe em decorar salmos, procure vivenciar, né? Porque aí você vai ter, aí falando da condição, né, de quando desencarnasse e tudo, ele disse, nada, aí nós temos mais 2 irmãos, 2 que são até conhecidos e um que também é divulgador da doutrina espírita. Então, ele disse, o Fred, né? O Fred, aí ele falou assim, quando eu chegar lá em cima, eu digo que sou irmão de Fred, e aí São Pedro vai me abrir as portas, né? E aí eu vou ter acesso às regiões iluminadas. Não, a nossa luz é a nossa luz. Então, a consciência de um não pode beneficiar a minha consciência no sentido de que aonde eu devo estar, né, no que eu devo fazer. E pode. Quando você usa a sua consciência desperta para influenciar aquele que está numa consciência letárgica ou de sono, não é? Para vivenciar o bem, para despertar para a sua realidade. Então, a Joana de Anjos fala nessa consciência de sono, em que nós perdemos tempo, na consciência moral, na consciência ainda emocional, moral, ou na consciência que você ainda não despertou totalmente, que nós temos aquela consciência de culpa, não é? Nós temos ainda os valores estão distorcidos na atualidade. E nós podemos ver até os nossos governos, nossos governantes, ainda no campo da corrupção, e que, de uma certa forma, embora estamos catando alguns e colocando em seus devidos lugares, mas ainda não tem a punição necessária que deveria ter. Não é? Da mesma forma, pais que têm a consciência culpada porque não passam muito tempo com os filhos, ou o tempo que gostaria de passar com seus filhos, se tornam permissivos. E daí, dessa forma, vai prejudicando os seus filhos, deixando de cortar as ervas daninhas, né? De orientar, de passar valores na educação, valores como verdade, como fé, né? Como justiça para os seus próprios filhos. E a consciência intelectual, ela também nos fala que essa consciência intelectual, existem pessoas que elas estão tão apagadas, tão letárgicas, que não têm coragem de fazer nada para melhorar de vida. Tem gente que não quer nem trabalhar, não quer nem estudar, entendeu? Então, na realidade, essas pessoas precisam de uma injeção de ânimo, seja dos seus parentes, dos seus amigos. Então, na realidade, essa consciência de sono que a maioria da humanidade vive, é uma consciência transitória. Então, nós precisamos partir agora para a consciência desperta, para chegar à consciência
cósmica. Nós já saímos da barbárie à civilização material e deveremos agora partir da civilização material à civilização moral. E essa civilização moral só chegará quando nós termos a consciência de que deveremos praticar a lei de Deus plenamente aqui na Terra. Porque só quando estivermos plenamente vivenciando a lei de amor, de justiça e caridade é que nós seremos felizes. Porque fomos criados para sermos felizes, para amar. Ora, haja visto que quando nós estamos apaixonados, nós vivemos sorrindo, não é? Sorrindo mais, ficamos mais alegres, mais comunicativos, porque estamos apaixonados. Imagine quando nós estivermos amando plenamente no mundo superior, onde não existe mal, onde existe inveja, onde não existe corrupção, onde não existe assassinatos, não é? Não será maravilhoso? Quando nós tivermos, porque nós que aqui estamos, se nós soubermos usar a nossa liberdade de pensar, respeitando os limites do próximo, utilizando a nossa consciência, nos esforçando para evoluir mais rápido, não é? Nós vamos merecer reencarnar na Terra, quando o mundo de regeneração. Não é? E nesse mundo de regeneração, o mal ainda existirá aqui na Terra, mas não da forma que existe na atualidade. É um mundo onde nós vamos nos retemperar, né? Vamos nos amar mais, vamos cuidar mais do outro, porque amar é isso, e amar se aprende. E amar se aprende. Então, nós temos ainda 4 minutos e eu vou contar uma experiência de que eu tive muita dificuldade certa feita, porque nós temos facilidade em sermos gentis, cordiais com as pessoas de fora. Chegamos, adentramos o centro espírita, oh, meu irmão, é tanto do abraço, tanto do beijo, todo mundo é bom. Né? É igual o Facebook. Eita, mundo maravilhoso no Facebook, né? Todo mundo é lindo, todo mundo está bem, todo mundo está maravilhoso. Então, será esse mundo um mundo de regeneração, não é isso? Mas, no momento, nós ainda não estamos vivendo esse mundo de regeneração. Porque nós trazemos essa dificuldade com quem nós convivemos dentro de casa, com a mãe, o marido, o filho, a esposa, irmão, tio, nós temos dificuldade de dizer que ama. Se eu perguntar aqui a vocês, e eu não quero a resposta dessa vez, porque não estamos aqui para criar constrangimento para ninguém. Quem disse hoje ao seu familiar que ama? Não quero resposta, certo? Não quero mesmo. Então, é constrangedor. Porque nós não habitamos. Quem deu o abraço até em seu filho? Quem disse que... É difícil. É a questão da psicoadaptação. Certo? A gente convive tanto, vê tanto, esbarra tanto, que nós nos tornamos desleixados. Nós não cuidamos. Não é? Então, eu despertei para isso, observando que nós, que somos de uma família numerosa, então a mesa era imensa. Sentávamos todos à mesa. E tinha aquelas brigas, né? Sai do meu lugar, aquele negócio todo. Não, esse lugar é meu. E ficava, mãe, fulano está no meu lugar. E aí, mas quando chegava a visita, a gente cedia o lugar com felicidade. Não precisava nem minha mãe pedir, dá o lugar para fulano. Não, a gente cedia. Então agora, depois de seminova, que eu não sou velha, mas depois de seminova, foi que eu despertei sobre isso. Né? Uma forma da gente tratar bem os familiares é começar a enxergar, entre aspas, momentaneamente, como se fosse uma visita. Né? Por que a gente cede a cadeira para a visita, mas não quer dar para o irmão? Não é? Porque a nossa colega, o nosso amigo, pede uma roupa emprestada, a gente empresta, mas quando é o nosso irmão ou irmã, a gente, não, a roupa é minha, compra para você, aquela história toda. Então, se a gente começar a tratar, só nesse sentido, viu, gente? Tratar como visita, a gente vai ser mais cuidadoso, né? Então, amar é cuidar, é ser gentil. Jesus nunca foi uma pessoa colérica, uma pessoa grosseira com o outro. Muito pelo contrário. Ele era uma pessoa extremamente feliz, alegre e positivo. E é essa a nossa condição. Fomos criados simples e ignorantes, mas com o objetivo maior de sermos felizes. E só seremos felizes quando estivermos amando. E para vocês terem uma ideia desses mundos, a gente fala de mundo de expiação em prova, mundo feliz, mundo celeste, a gente não tem ideia. Né? A gente lê e fala assim. Mas a gente pode sonhar, ter uma percepçãozinha assim, de como será o mundo quando todo mundo se amar. Quando todo mundo se respeitar. Respeitar a liberdade do próximo, não é? E usar a consciência para fazer o bem ao próximo. Então, para nós concluirmos, temos apenas 2 minutos, eu vou pedir licença para que vocês fechem os olhos, todos.
Mentalize agora uma cachoeira, mentalize Jesus pregando, mentalize um momento muito feliz da sua vida. E quando eu pedir para vocês abrir os olhos, o que eu pedir para vocês fazerem, vocês vão fazer. Então, vocês agora vão olhar para o seu vizinho de cadeira e dizer para ele que ama. Diga assim, eu te amo. Abra os olhos e diga um para os outros. E aí, deu para ter uma ideia? Deu para ter uma ideia de como será o mundo de regeneração, de como será a vida quando nós usarmos a nossa liberdade de pensar, não é? Usando a nossa consciência no amor, na felicidade plena, que é o objetivo da criação. Porque somos filhos do amor, somos filhos de Deus e fomos criados para a felicidade eterna. Muita paz.